A paz do Senhor Jesus, queridos professores da turma de juniores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Aqui no nosso canal você vai encontrar as pré-aulas desde a turma de jardim de infância até a turma de adultos. E eu sou a professora Neia Santos e para mim é um privilégio contar com a sua participação, iniciando mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Terceiro trimestre de 2025, que alegria! E na nossa lição de juniores, nós vamos estar estudando como tema geral verdades que Jesus ensinou. Já vou te passar aqui uma dica. Lê aí pelo menos os 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas para facilitar na hora de você ministrar suas aulas durante esse trimestre, porque as histórias vão estar baseadas nesses 3 livros da Bíblia. Mas vamos lá, hoje nossa aula de número 1, lição de número 1, que tem como tema a lição do reino de Deus. Vai ser maravilha, já vamos aí abrir esse primeiro trimestre com as bem-aventuranças. Vai ser uma aula maravilhosa, fica com a gente, mas não esquece não, já deixa o seu like, dá aí o seu joinha, comente nossos vídeos, compartilha com outras pessoas para que possamos juntos dar crescimento a esse canal. E não esquece, ativa o sininho das notificações e se inscreve no nosso canal. Mas dando continuidade para você receber os seus alunos de uma maneira envolvente e dinâmica, recomendo que você apresente para eles uma imagem sobre o tema a ser estudado na aula de hoje e também um termômetro da felicidade, com a felicidade do céu e a felicidade terrena. Você pode colocar aí do lado do termômetro alguns itens que é tido como felicidade aqui na Terra. Pode proporcionar felicidade aqui na Terra, brinquedos, viagens, eletrônicos. E do outro lado, na outra coluna, você pode colocar coisas que trazem a felicidade eterna, ou seja, a felicidade do céu. Bíblia, oração, comunhão. Então, deixa aí esse cartaz já na chegada para que desperte a curiosidade deles. Pergunte para eles qual tem sido o motivo da felicidade de vocês. E deixa que eles possam estar com essa pergunta aí na cabeça durante a aula. Depois que você fizer esse momento do acolhimento, faça também o momento da oração. Aproveite para agradecer a Deus pela oportunidade de estar iniciando mais um trimestre aí na Escola Bíblica Dominical. E agradecendo também porque Jesus já nos deu a receita de como nós podemos conquistar a felicidade eterna. E já para o momento da chamada, nossa sugestão é que os alunos que estão presentes possam estar respondendo: eu sou um cidadão do céu. E para aqueles que estão ausentes, eles podem estar respondendo: Senhor, ensina Maria, ensina João, fala o nome do colega aí que não veio, também os segredos do teu reino. E não esquece, aproveita para escolher o ajudante do dia, para dar aquele crachá abençoado, para passar quais são as funções, os combinados da turma do trimestre e preencher o seu quadro de frequência. Falando em quadro de frequência, nós temos uma sugestão muito especial, que é o nosso álbum de figurinhas, para ajudar você a melhorar a frequência na tua sala da EBD. Então, assista esse vídeo para você entender melhor. Adquira já o nosso álbum de figurinhas para melhorar a frequência na sua escola bíblica dominical. Você vai distribuir para os seus alunos o álbum de figurinhas no início do trimestre. E a cada aula você vai entregar a figurinha correspondente àquela lição para os alunos que estão presentes, motivando ainda mais a participação. Você também pode entregar figurinhas bônus por trazer a Bíblia, dar lição, responder atividade ou participar em sala de aula. Vai ser bênção pura sem mistura e vai te ajudar a fortalecer a frequência na tua escola bíblica dominical. Não perde tempo não. Adquire já essa novidade para a sua classe nesse terceiro trimestre de 2025. Se você tem interesse, entra aqui na descrição do vídeo, tem um link que vai te direcionar para o nosso grupo de informações lá no WhatsApp, onde você pode estar
adquirindo o nosso álbum de figurinhas. Você só dá a figurinha para o aluno que vai para a escola bíblica naquela semana. Se o aluno não foi naquela semana, ele não recebe a figurinha, o álbum dele não vai estar completo no final do trimestre. É isso que vai motivar os seus alunos a estarem frequentando a sua EBD, a estarem aí sem faltar nenhum dia, tá bom? Pois bem, dando continuidade, vamos para o nosso momento do ofertório. Conecte esse momento explicando para os seus alunos que quando nós estamos ofertando, nós estamos abençoando outras pessoas. Isso é uma forma de nós demonstrarmos misericórdia pelas pessoas. Então, vamos ofertar na casa do Senhor Jesus. E já no momento da apresentação do tema, você pode começar perguntando para eles: vocês querem ser felizes? Vocês desejam ser felizes? Com certeza que todos vão estar levantando as mãos. Mas e se eu dissesse para vocês que para ser feliz de verdade é preciso ser humilde, às vezes chorar, às vezes até ser perseguido? E aí? Parece estranho, não é? Mas mesmo assim, vocês gostariam de ser felizes? Pois foi exatamente isso que o Senhor Jesus nos ensinou no sermão mais famoso, o Sermão da Montanha. É como se ele tivesse virado de cabeça para baixo a ideia que o mundo tem sobre felicidade. E ele nos mostrou os segredos para termos a alegria do reino de Deus, ou seja, uma alegria que ninguém pode roubar, que nada pode tirar de nós. Para isso, faça a leitura base que está no livro de Mateus, do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Não esquece, tio, faz a leitura na Bíblia Sagrada, para que seus alunos tenham conhecimento de que o que você está ensinando está na Bíblia Sagrada e peguem gosto por ler a palavra de Deus. Em seguida, faça também a leitura do Memorizando, que está no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 12, que diz: fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Esse é o versículo do Memorizando, e para que você memorize junto com seus alunos de uma forma bem dinâmica, você pode elaborar 2 cartazes. Um cartaz para o grupo A, outro cartaz para o grupo B. E você vai pregar o cartaz em algum local ou deixar sobre a sua mesa. Divida os alunos em equipes e cada equipe vai formar uma fila. Na frente deles, você vai colocar aí os versículos em tiras de papel embaralhados e eles vão ter que, depois da leitura, ao você cronometrar um tempo, eles vão ter que pegar aí as partes do versículo na ordem que eles consideram que é correta e ir até o quadro e montar o versículo na forma correta, formando o cartaz numa ordem como essa aqui, tá bom? Agora vai a dica aí. É muito interessante que um aluno escolha e leve até o quadro para poder colocar lá, pregar o versículo, a parte do versículo, e só depois que ele voltar e tocar na mão do aluno seguinte, do colega do grupo, é que o próximo colega vai estar saindo com o versículo que ele acha que é a próxima parte para ir lá no quadro e pregar, tá bom? Criando assim uma competição saudável que os alunos nessa idade gostam e muito. Combinado? Você gostou dessa forma de memorizar? Deixa aqui nos comentários. Mas não esquece não, faça a reflexão com eles sobre o significado desse versículo. Neste versículo, Jesus nos ensina que mesmo quando alguém nos trata mal por sermos amigos de Jesus, por servirmos a Jesus, ainda assim nós podemos ser felizes. Essa felicidade não vem porque nós gostamos de sofrer, de forma nenhuma, mas é porque nós temos a certeza que Deus está cuidando de nós, que Jesus está vendo e Ele está preparando aquilo que nós necessitamos para sermos felizes por completo, de forma eterna, lá no céu com Ele, desfrutando de tudo de maravilhoso que Ele está preparando para nós. E então, aproveite para fazer o momento do louvor com seus alunos. A nossa sugestão é as bem-aventuranças de Cordeirinhos TV e Bem-aventurado de Vanese. Faça o momento da adoração com eles de uma forma dinâmica, peça que eles se coloquem de pé, faça gestos, adore ao Senhor, glorifiquem ao Senhor de todo o coração. E agora vamos para aquele momento super especial que é o momento da dinâmica.
A nossa dinâmica de hoje podemos chamar aí como certo ou errado, reações do reino. E para fazer essa dinâmica, que é muito simples, mas muito interessante, você vai precisar de 2 cartazes. Vou te deixar aqui, inclusive, um modelo como sugestão. Em um dos cartazes você vai colocar aí Reino de Deus e no outro você vai colocar Reino do Mundo. Você vai dispor desses cartazes em lados opostos da sua sala de aula. Você vai pedir para que os alunos façam uma fila entre os 2 cartazes e você vai falar para eles algumas situações com opção de escolhas. Se a reação que eles estão tendo é uma reação segundo o reino de Deus, eles vão ir para o lado reino de Deus. E se a reação deles tem sido uma reação segundo o reino do mundo, eles vão ter a sinceridade de ir para o lado reino do mundo, tá bom? Então vamos lá, vou passar aqui uma lista para vocês de quais são essas reações, como que vocês podem estar falando aí para eles. Mas antes disso, deixa eu te fazer um convite muito especial. Vem se tornar membro VIP do nosso canal, crente, e receber essa dinâmica digitada, esse plano de aula todo digitado, todo assim no passo a passo e todos os subsídios que nós sugerimos aqui. Tudo prontinho para você ir para a sua sala de aula e ainda materiais para você interagir com seus alunos durante todo o trimestre. Então, se você tem interesse, assiste esse vídeo. Você vai entender melhor como funciona. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. É uma maravilha, crente! Então entra aqui na descrição do vídeo, tem um link. Você vai entrar, você vai ser direcionado lá para o nosso grupo no WhatsApp e lá nós vamos ter o maior prazer em te atender para que você faça a sua assinatura. Quanto ao valor, fica despreocupado, é apenas a Coca-Cola do mês, crente. Vai ser bênção de Deus ter você conosco. Mas dando continuidade, vamos lá, pega papel e caneta aí para você anotar as nossas sugestões do que você falar, quais são as opções para você falar. Um colega te empurra de propósito na hora do recreio. Então, a primeira opção é: eu empurro ele de volta com muito mais força. A opção A é: eu empurro ele de volta com muito mais força. A opção B: eu respiro fundo e digo que não gostei, mas decido perdoar e não brigar. Então, qual é a escolha de vocês? Qual é a reação de vocês? Tá sendo a primeira opção, que, é claro, corresponde aí ao reino do mundo. Então, eles vão ter que ir para o reino do mundo. Ou a opção B, que está equivalente ao reino de Deus. E aí, eles vão ter que ir para o lado do reino de Deus. Eles vão ter que escolher de acordo com a reação verdadeira que eles têm, tá? E eu sei que tem alunos que vão tentar burlar, mas você vai incentivá-los a escolher pelo que eles estão fazendo hoje. Outra opção: você ouve 2 amigos começando a falar mal e rir de outro colega que não está por perto. Opção A: eu entro na conversa e até conto outra fofoca para parecer legal e me enturmar. Opção B: eu digo, gente, não acho legal falar dele assim. Ou simplesmente me afasto para não participar da conversa. Qual será que vai ser a escolha? Qual será que tem sido o comportamento dos seus juniores? Você vai descobrir aí na sua sala de aula, tá bom? Terceira situação: eu grito com ele, digo que ele é um desastrado e que nunca mais vai poder tocar nas minhas coisas. Opção B: eu fico triste, mas entendo que foi um acidente. Digo, tudo bem, mas da próxima vez tome mais cuidado. Qual será a reação dos seus juniores? Vamos para a quarta situação. Na aula de educação física, um aluno que não é muito bom de esporte é sempre o último a ser escolhido e fica com a carinha de triste.
Opção A, eu ignoro, porque o mais importante é escolher os melhores jogadores para o meu time e ganhar. Ou opção B, eu chamo para o meu time ou sugiro ao professor uma brincadeira em que ninguém precisa ser escolhido. Próxima situação, situação 5. Você e seu amigo fazem uma bagunça juntos. Quando sua mãe pergunta quem foi, seu amigo coloca toda a culpa em você. A opção A, você grita, é mentira! E começa a acusar meu amigo de todas as outras coisas erradas que ele já fez. Ou a opção B, eu digo com calma, mãe, na verdade nós dois juntos fizemos a bagunça, mas vamos arrumar. Qual é a opção aí que os seus juniores vão escolher? Deixa aqui nos comentários se você gostou dessa dinâmica, se você vai fazer aí com os seus juniores. Através dessa dinâmica eles vão perceber a diferença da reação de quem é do reino de Deus, quem quer fazer a vontade de Deus e quem ainda está fazendo a vontade do mundo. Faz aí e depois me conta aqui nos comentários qual foi a reação. Se os seus juniores sempre falaram que só faz a parte do reino de Deus, ou se eles assumiram que de vez em quando eles fazem também um pouquinho do que é o reino do mundo, tá bom? E não esquece não, se o nosso vídeo está te ajudando, deixa aí o seu joinha, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e também nos deixa um comentário. Vamos então para o nosso momento da história. E para construir esse conhecimento de hoje junto com seus alunos, eu quero aqui recomendar que você utilize o cartaz da dinâmica junto com outros cartazes, outras faixas, vamos colocar assim, com as bem-aventuranças, montando aí uma escada com as bem-aventuranças até chegar no reino de Deus. Vou te deixar aqui um modelo para que você possa se inspirar, tá? E fazer aí. Então, enquanto você vai citando sobre as bem-aventuranças e comentando sobre elas junto com seus alunos, um aluno por vez vai colando as bem-aventuranças de baixo para cima, formando uma escada que vai dar acesso ao reino de Deus. Mostrando assim para eles que essas são algumas das características que a pessoa precisa ter, o cristão precisa ter para herdar o reino de Deus. Ou aqueles que fazem parte do reino de Deus, precisa ter essas características, porque assim nós vamos ter um caráter parecido com o de Jesus. Tá bom? Para iniciar, você deve começar falando sobre o contexto dessa situação, reforçando que esse sermão da montanha, um dos sermões mais importantes de Jesus, ele foi falado por Jesus, explicado por Jesus para uma multidão enorme que estava em volta dele, querendo coisas de Jesus. Todos que andavam atrás de Jesus, todos que seguiam a Jesus, seguiam por algum interesse. Algumas pessoas seguiam interessados em milagres, querendo que Jesus curasse. Outras pessoas seguiam porque achavam as palavras de Jesus bonita. Outras pessoas seguiam porque queriam saber o que é que Jesus ia fazer diferente naquele dia. De repente, se ia multiplicar mais comida, se ia dar mais pão, se ia dar mais peixe, o que era que ia acontecer. Até os discípulos de Jesus, eles seguiam a Jesus interessados, até pensando que Jesus ia instaurar o seu reino aqui na terra, um reino muito especial, cheio de cavalos, de cavalheiros, de exército, um reino suntuoso, um reino parecido com os demais reinos aqui terrenos. E até se livrar da submissão que o povo tinha naquela época do reino romano. Então veja bem qual era a situação. E diante disso, Jesus ele vai explicar quais são as características, as bem-aventuranças, ou seja, o caráter feliz de quem quer herdar o reino de Deus, de quem quer fazer parte do reino de Deus. E então Jesus começa a listar aí as bem-aventuranças, ou seja, os felizes do reino de Deus. Explique para as crianças que a cada bem-aventurança, na ordem que for ministrada, que for falada, eles vão ir colando e montando a escada lá no seu cartaz, no quadro, tá bom? Primeiro, felizes os humildes de espírito. É o primeiro degrau. Então, isso significa ser feliz por saber que precisamos de Deus para tudo e não sermos orgulhosos.
quando vai falar bem-aventurados ou felizes são os humildes de espírito, quer dizer que nós precisamos reconhecer que somos dependentes de Deus e que sem Deus nós não podemos fazer nada, nós não somos ninguém. Então, dessa forma, nós vamos estar demonstrando a nossa humildade de espírito. Segundo degrau, felizes os que choram. Mas deixa claro para eles aqui, não é chorar porque perdeu um brinquedo, não é chorar porque perdeu o Diano, não é chorar por birra, não é nada disso. Quando Jesus vai falar felizes os que choram, Jesus está falando, são felizes aqueles que ficam tristes com as coisas erradas do mundo, com os próprios pecados, em reconhecer os próprios erros. Eu sei que eu sou falha, eu sei que eu sou errada, eu sei que eu entristeço o coração de Jesus muitas vezes, então eu choro por isso, eu reconheço, fico triste por isso. Terceiro degrau, felizes os mansos, ou seja, ser manso não significa ser bobo, não significa se conformar com tudo que as pessoas fazem contra você, você ficar quieta ali, você ficar ali sem se mexer, sem interferir, sem intervir em nada. Não é isso. É como um cavalo forte, pode fazer essa analogia com eles, um cavalo forte, um cavalo poderoso, mas mesmo sabendo de toda a sua força, de todo o seu poder, ele está submisso, ele obedece o comando do seu dono, ou seja, tem autocontrole, sabe aonde deve usar a sua força, sabe quando deve usar aquilo, o seu poder, o que você sabe, o que você pode fazer, sabe quando pode usar e como pode fazer as coisas, tem controle sobre as suas emoções, ou seja, sabe agir do jeito certo e na hora certa. Esses são os mansos que Jesus estava falando. Quarto degrau, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Imaginem aí comigo, quando você está com muita fome, e você quer, por exemplo, comer uma pizza. Meu Deus do céu, a gente fica com tanta vontade que a gente pede o pai, pede a mãe e insiste. Se o pai e a mãe pedir um favor pra gente fazer, a gente vai, corre e faz na hora. Se você fizer aquilo, eu vou te dar a pizza. A gente vai correndo e faz na hora. Porque a gente tá com muita fome, a gente tá com muito desejo. A gente tá ali empenhado em conseguir aquela pizza. Então, quando vai falar aqui, não vai falar dessa fome de comer uma pizza. Vai falar de vontade, de determinação, de enfrentar qualquer coisa pela justiça. Então, felizes são os que têm fome e sede de justiça. Já perceberam quando vocês estão com sede, o que é que vocês fazem? Deixa toda a distração, deixa tudo de lado e corre para ir tomar água. Tem aquele foco, não desvia a atenção para outras coisas. E Jesus quer que a gente também tenha esse mesmo empenho, essa mesma dedicação para buscar a justiça. Quinto degrau, felizes os misericordiosos, ou bem-aventurados misericordiosos. Os misericordiosos são aquelas pessoas que perdoam, que se importa com os outros, que se coloca no lugar dos outros, é como a empatia, por exemplo. Então, isso aí são os misericordiosos. Nós precisamos ter esse caráter, essa característica, se quisermos pertencer ao reino de Deus. Aproveita e pergunta aí para os seus juniores, você é praticante dessa bem-aventurança? Você tem essa característica, você tem esse caráter dessa bem-aventurança? Pede para eles darem exemplo. Dê exemplo aí de uma atitude que você teve nessa semana ou que você se recorda, uma atitude que você teve que demonstrou que você é misericordioso, que demonstrou que você tem fome e sede de justiça, que demonstrou que você é humilde, que demonstrou que você é manso. Vai aí pedindo para eles cooperarem com você, falando se eles se consideram que são misericordiosos, que têm essa bem-aventurança, que praticam essa bem-aventurança, e dê um exemplo da vida deles em que isso aí foi demonstrado através das atitudes deles. Degrau 6. Felizes são os limpos de coração. São aqueles que têm pensamentos e intenções boas diante de Deus, puras diante de Deus. Não são pessoas maldosas, que ajudam o outro já com uma outra intenção, ou então que faz algo, mas por trás o coração está cheio de ódio, cheio de rancor. Essas pessoas, elas não estão sendo puras de coração. Nós precisamos ser puros
e não deixar maldade escondida dentro do nosso coração e nem nas nossas intenções. Pergunta para eles: vocês conhecem alguém que tem um coração que não é puro, que tem maldade no coração, que as intenções sempre são intenções ruins? Pede para eles compartilharem com vocês. 7º degrau, felizes os pacificadores. Aproveita para explicar para eles, fazer a analogia que os pacificadores são como os bombeiros. Quando os bombeiros vê um incêndio, o que é que eles fazem? Chegam correndo e apagam o fogo. Então, os pacificadores, eles são assim. Quando vê um fogo, quando vê uma tempestade, quando vê uma briga, quando vê uma situação complicada, quando vê todo mundo com os nervos à flor da pele, todo mundo com o ânimo exaltado, ele não chega colocando mais lenha na fogueira, né? Ele não chega colocando pressão. É isso mesmo, briga mesmo, ele falou isso mesmo de você. Não, ele falou aquilo. Não. Os pacificadores, eles amenizam a situação. Eles não criam mais problema. Eles aparecem com a solução para o conflito, para o problema. Será que os seus juniores estão sendo pacificadores? Pergunta aí para eles e deixa aqui nos comentários se você tem alunos na sua sala de aula que são pacificadores. E o 8º degrau, que é felizes os perseguidos por causa da justiça, vai aí estar englobando a 8ª e 9ª bem-aventurança. Jesus está dizendo assim, ó: felizes são aqueles que são caluniados, que são maltratados, que as pessoas falam mal deles, que as pessoas perseguem eles, que as pessoas não querem brincar com eles, que as pessoas não querem estar perto deles, porque eles me servem, porque eles são diferentes do mundo, porque eles querem fazer a minha vontade, porque eles são seguidores de Jesus, porque eles fazem parte do reino de Deus. Então, não é ser perseguido, não é ser caluniado pelas coisas erradas que nós fazemos. Não é isso, não. Se você fez uma coisa errada, é normal, é natural que as pessoas vão ficar chateadas com você, vai reclamar de você, não vai querer estar perto de você. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando quando nós sofremos esses tipos de mal por conta de fazermos a diferença, por conta de parecermos com Jesus, por conta de servirmos a Jesus. Pergunta aí para os seus juniores na escola: já aconteceu vocês serem perseguidos, vocês serem maltratados, os outros coleguinhas falarem de vocês porque vocês são diferentes? Por exemplo, porque vocês não vão para a festinha junina, porque vocês servem a Jesus e sabem que isso é uma festa pagã que não agrada a Jesus? Ou outros exemplos? Pede que eles possam compartilhar aí juntamente com você essas situações. Visualizem aí junto com eles, está vindo só para onde a nossa escada, para onde as bem-aventuranças, para onde o exemplo daqueles que são felizes de verdade estão nos levando, nos levou para o reino de Deus. Não nos levou para um reino terreno, cheio de castelos, cheio de soldados, de cavaleiros, cheio de ouro, de riqueza terrena. Não foi isso. Nos levou para ganharmos algo que é eterno, que é o direito de morar no céu, onde tudo é maravilhoso, onde tudo é perfeito, onde só existe a alegria, a verdadeira felicidade que nunca, que jamais acaba. Fazendo tudo isso, sendo dessa forma, o nosso caráter, nossa forma de viver vai ser parecida com a de Jesus. E Jesus faz uma promessa muito boa. Jesus diz que esses que são felizes dessa forma, que consideram que isso aí sim é a verdadeira felicidade e preferem viver dessa forma, essas pessoas, eles têm uma grande recompensa lá no céu. Ele está nos ensinando que para sermos cidadão do reino do céu é algo que começa dentro do nosso coração. Não é nós lutarmos contra as pessoas. No caso dos discípulos, lutar contra Roma. No caso daquele povo, lutar contra a submissão a Roma. Não era isso. Lutar com exército, com força, com cavaleiros, fazer uma guerra. Não. A nossa guerra precisa ser contra a nossa exaltação, contra as nossas falhas, contra os nossos erros, contra os nossos sentimentos ruins. Essa deve ser a nossa luta para nós nos tornarmos verdadeiros cidadãos do céu.
E a nossa recompensa depois dessa luta toda, dessa guerra contra esses sentimentos, contra essas características, contra esse caráter que não agrada a Deus, é termos a felicidade eterna. Pergunto aos juniores se eles querem subir esses degraus, se eles querem viver com esse caráter, se eles querem ter esse caráter como o de Jesus. E deixa aqui nos comentários como está sendo a sua vida. Você está lutando para ter esse caráter parecido com o de Cristo? Deixa aqui nos comentários. Ao final, aproveita, mostra o visual da revista para eles, ou um outro visual que você tenha, de repente um visual das bem-aventuranças que você consiga aí na internet. Mostra para eles, vá recapitulando com eles sobre cada bem-aventurança, sobre o que significa cada bem-aventurança. Faça também o momento da conclusão para fixar o assunto aí na mente e no coração dos seus alunos. Para esse momento, você pode distribuir para eles folhas de papel e pedir para que eles possam ilustrar as bem-aventuranças e colocar também uma lista do que é, de quais são as bem-aventuranças que eles precisam estar aí melhorando, aplicando mais no dia a dia deles. Quais são as práticas que nós citamos aí nas bem-aventuranças que eles precisam melhorar? É ser mais manso, é ser mais humilde, é ser mais pacificador. Pede para eles criarem aí uma listinha, levar para casa e estar focando nisso, tá bem? Eu vou ser mais pacificador, eu vou ser mais humilde. Eu vou chorar, mas é reconhecendo os meus pecados diante de Jesus e pedindo perdão. Vai ser uma maravilha essa conclusão. E não esquece, faz também o momento da atividade. Faz a atividade da revista. Você com certeza deve motivar, incentivar os pais a adquirirem a revista. Isso é muito importante. Então usa a revista, professor, faz atividade em sala de aula. Os pais vão acompanhar em casa essa atividade. Aproveita e interage durante a semana para que os pais possam fazer os devocionais, as leituras diárias junto com as crianças. E não esquece não, lá no nosso Instagram, anota aí, Descomplicando a Teologia. E também Pastor Giovanni Santos. Você vai encontrar os nossos cartazes de leitura diária, vai encontrar nossa videochamada, nosso alarme, para que você possa compartilhar aí nos grupos do WhatsApp da sua igreja. E faz também o anúncio da lição da semana que vem, ora encerrando, pedindo para que o Senhor Jesus possa dar um caráter aos seus alunos, a você, pautado nas bem-aventuranças e que esse trimestre seja abençoado. Eu quero louvar a Deus por sua vida. Muito obrigada por estar conosco. A paz do Senhor Jesus e tchau, tchau. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.